podem sentar. Vai abrindo aí a tua Bíblia. Na verdade, a palavra do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 3. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua presença manifesta aqui neste lugar. Muito obrigada pelo primeiro culto, pela tua presença ser palpável, por vida e se render a ti, ó Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, que teu Espírito Santo continue pairando aqui neste lugar, Senhor. Fala conosco conforme o Senhor deseja, Pai. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso caráter. Em nome de Jesus. É assim que eu te oro, Senhor, e te agradeço. Amém. Deu tempo todo mundo abrir? Romanos, capítulo 12, do 1 ao 3. O tema dessa mensagem de hoje é Seja a Mudança. Eu estava até brincando. Meu esposo, ele ministrou o primeiro culto e deu algumas pinceladas do que eu iria falar. Ele nem sabia o que eu iria pregar. E eu brinquei com o pastor Leandro. Eu disse, eu vou subir e vou dizer, querem saber como é a palavra? Vai assistir o primeiro culto. Porque ele falou mais ou menos, basicamente, o que Deus colocou em meu coração para falar para vocês. Só que eu costumo dizer que quem rege essa igreja é o Espírito Santo, amém? Como é o nome dela? Cristo é do Senhor. Então, realmente, para a honra e a glória do Senhor Jesus, sempre entre um culto e outro, as palavras são interligadas. Eu glorifico a Deus por isso, porque a gente não combina nada, mas Ele prepara tudo. Então, seja a mudança. Romanos 12, do 1 ao 3. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Vai prestando atenção no que você está lendo, tá certo? Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de eu continuar, deixa eu só abrir um parêntese. Muitas vezes a gente diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Todos nós sabemos disso. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só que aqui tem uma ressalva. Que para a vontade do Senhor ser boa, perfeita e agradável na minha e na tua vida, a gente precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Entenderam? Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção, dando continuidade. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Meu irmão e minha irmã, tudo é por Ele, com Ele e para Ele. Então, muitas vezes a gente pega essas frases bíblicas, sim, se torna frases clichês, a gente abre a nossa boca, a gente fala, mas a gente não entende o contexto do que nós estamos falando. E muitas vezes, pode apagar as luzes, por favor? Muitas vezes, nós tentamos fazer consertos, remendos, juntar cacos, quando na verdade eu e você precisamos ter uma mudança total. Às vezes, sim, será preciso um recomeço. Eu esqueci, mas se alguém tiver 2 folhas e puder me emprestar, eu agradeço. Folha de caderno, folha de ofício, alguma folha aí. Que eu ia trazer e esqueci. Se não tiver, não tem problema. Só não arranca a folha da Bíblia, em nome de Jesus. Mas se tiver alguma folha de papel, eu agradeço. Só que, eita glória, a irmã, ó, anda com a folhinha para anotar a pregação, viu? Glória a Deus. Amém. Obrigada, irmã. Deixa eu só cortar aqui que eu quero fazer um negócio. Não ficou muito bem cortada, não. Mas vamos lá. Aqui a gente tem 2 pedaços de folha. Sou eu e você, amém? Uma folha em branco, sim ou não? Uma, eu vou deixar aqui lisinha.
para o fim da ministração. E a outra, também eu vou deixar aqui, para o fim da ministração, amém? Então, muitas vezes a gente tenta fazer remendos, tenta fazer consertos, tenta colocar superbone, onde já era para ter jogado fora. Só que muitas vezes vai ser preciso, sim, ter um recomeço. E algumas vezes na nossa vida a gente vai se encontrar sem rumo, infeliz com tudo, como se nada na nossa vida tivesse um propósito. Todos nós, meu irmão e minha irmã, passamos ou passaremos sim por momentos difíceis na nossa vida. Porém, eu preciso te dizer que os responsáveis com as ações quanto a essas situações, essas circunstâncias, somos nós mesmos. Como é que a gente vai lidar com o problema, com as circunstâncias adversas? Cabe a mim e a você. Em Lucas capítulo 6, do 43 ao 45, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Só que infelizmente tem gente plantando cactos. Eu não tenho nada contra cactos, porque eu amo cactos. Só que tem gente plantando cactos e querendo colher flores, querendo colher rosas, e ainda mais rosas sem espinhos. E eu preciso te dizer, se quisermos ter uma vida verdadeiramente feliz, precisamos ter atitudes que geram mudanças positivas. E muitas vezes nós buscamos mudanças para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa espiritualidade. Só que nós precisamos entender que a mudança que queremos e precisamos, ela começa em quem? Deixa eu ver se vocês são a igreja que lê a palavra. Ela começa em quem? Começa em nós. A mudança que a gente tanto deseja no próximo, no ambiente, no local, na igreja e sei lá onde, ela tem que começar através de mim e de você. Nós precisamos entender isso, que a mudança ela é essencial para o nosso crescimento. E para obter melhores resultados, as mudanças elas são necessárias. Aí nós podemos perguntar, por que mudar? Para que mudar? Pastora, como mudar? Quando é que eu vou mudar? A mudança, ela exige um porquê e a gente leu lá no início. E eu vou repetir para vocês Romanos 12, 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Você entendeu o porquê eu e você precisamos mudar as nossas atitudes? Os nossos pensamentos, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha e na tua vida. Existe um propósito. Ninguém muda à toa, não. Eu vou mudar porque eu vou agradar meu esposo. Eu vou mudar porque eu vou agradar o pastor. Eu vou mudar porque eu vou agradar as pessoas ao meu redor. Não, eu vou mudar porque a palavra me instrui a mudar, a viver os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor, a vontade do Senhor. A necessidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus propõe mudanças em nossas vidas e em nossos corações. A ativação ou motivação para mudanças é a necessidade. As mudanças, elas nascem a partir das necessidades que surgem, sim ou não? Mudanças, elas não devem acontecer só por acontecer. Mas quando forem necessárias, eu já compartilhei aqui com vocês que um período da nossa vida, pós-pandemia, vendemos nossa casa e nós nos mudamos há pelo menos há um ano atrás. Eu acredito que umas 5, 6 vezes. E todas as mudanças que nós tivemos que fazer foi por uma necessidade.
Primeiro que a gente vendeu a casa, foi para o privê. Depois que queria abrir um canil, foi para outra casa. Aí na casa que abriu o canil, alagou. Aí voltou para a casa que a gente vendeu. Aí a casa que a gente vendeu, o homem pediu a casa de volta. Aí a gente foi para outra casa que era maior, porque queria fazer um negócio calopsita lá em cima. E resumindo, para a honra e glória do Senhor, estamos há 1 ano morando num cantinho que é nosso. Só que as mudanças foram necessárias, desconfortáveis. E todas as vezes que a gente se mudava, eu perguntava ao Senhor, eu criticava, eu chorava. Senhor, por que eu não aguento mais? Passei minha vida toda sem me mudar. Saí da casa do meu pai só para me casar. E eu estou me mudando em menos de 2 anos, mais de 6 vezes. O Senhor quer o que de mim? A gente faz isso, sim ou não? Só que a mudança exige uma atitude e será estabelecida por uma decisão. Não vos conformeis a este mundo. A decisão por mudanças não deve ter como motivação principal o próprio benefício, mas o benefício de todos à minha volta. Saber quando mudar é muito importante. Ou você muda, ou tudo se repete. Me perdoe dizer, mas essa é a verdade. Ou você muda, ou tudo se repete. Mudar não é fácil, mas também não precisa ser tão difícil. Se fosse impossível, eu e você não veríamos com tanta frequência histórias de pessoas que mudaram de vida. Pessoas que fumavam e pararam de fumar. Pessoas que querem emagrecer e começaram a fazer exercício. Pessoas que tiveram que mudar os seus hábitos alimentares. Minha filha é uma prova disso. Faz mais de 2 anos que ela não toma um copo de refrigerante, porque ela entende que não pode. Então, mudanças, tudo na nossa vida, meu irmão e minha irmã, exige mudança e decisão. E deixa eu te dizer uma coisa. Dependendo do que te aflige hoje, talvez mudar seja a melhor solução. E pode ser mais simples do que você imagina. Cássio falou aqui no primeiro culto que a vontade do Senhor ela é simples. Só que muitas vezes a gente arrodeia tanto para o que é mais difícil e a gente não está disposto a obedecer à simplicidade da vontade de Deus. Tem gente que pensa que vai mudar a vida da noite para o dia. Só que eu preciso te dizer que mudança ela é um processo. Porque a mudança ela precisa ter renúncia, ela precisa ter percas sim. Ela precisa ter rompimento de ciclos, rompimento de pessoas, abrir mão de coisas. Você quer mudar? Não precisa responder a mim não. Você quer mudar? Você precisa assumir os riscos do que é a mudança. E decidir querer mudar. Nós, como pastores, a gente está aqui para orientar você na verdade. Para falar sobre a palavra de Deus. Te dar uma orientação, seja lá para qual área da tua vida, baseada na palavra de Deus. Mas a decisão de querer seguir essa orientação, sim ou não, só pode ser sua. Não é nossa. E toda mudança, por menor que seja, ela gera uma crise inicial. Vai gerar dor, vai gerar desconforto, vai gerar trabalho, vai gerar esforço. Mas ela sempre vai gerar aprendizado. E isso leva tempo. E eu preciso te perguntar nesta noite, não me responde também, essa pergunta é para você. Em que área da sua vida é necessária uma mudança? Prepare-se para atitudes diferentes. E saiba que não será um evento, mas será um processo. E a gente está aqui para te ajudar nesse processo. Quem está aqui que pode ajudar alguém nesse processo de mudança? Você pode olhar nessa igreja, essas pessoas que estão com a mão levantada, estão dispostas a te ajudar no processo de mudança. Leva tempo. E como é que hoje está a sua família? Está o seu casamento, o seu trabalho? O ministério que você faz parte da igreja? Seja espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. A falta de cuidados, meu irmão e minha irmã, ela tem consequências sérias. E eu preciso te dizer, seja atencioso e cuide do que Deus te deu como responsabilidade. Na nossa vida estamos em uma mais nova fase, né? Já vivemos tantas fases, tá a gente e Mário. É uma fase atrás da outra. E tem umas que a gente nem passa, né? Tem que voltar para o início.
Estamos em uma nova fase. Estou um pouco mais ausente de algumas coisas, porque a gente precisou reorganizar outras coisas. Em áreas da nossa vida onde a gente sempre tinha ajuda para trabalho, onde tinha outras pessoas para nos ajudar, está trabalhando eu, meu esposo e eu. Em outra área, tomamos a decisão de reativar a Dive, que é a nossa empresa de camisa, é a marca que nós temos cristã. Também não é um processo fácil, porque somos nós também, ele e eu e ele. E para que as coisas funcionem, a gente está sendo preciso nos ausentar de algumas coisas e gera dor. Porque Deus, Ele conhece os nossos corações. Ontem mesmo aconteceu algo aqui na igreja, foi um casamento de duas pessoas que nós amamos muito. E nós largamos quase 11 horas da noite ontem, não foi isso? E eu cheguei em casa triste, não disse nada a ninguém. Cheguei, eu disse, poxa, eu queria tanto estar lá. E ainda falei uma frase, só a gente que não está. Me causou uma tristeza, mas ao mesmo tempo a gratidão por eu estar fazendo aquilo que Deus está me guiando no momento. E quando foi, só deu tempo de eu tomar um banho. E eu recebi uma mensagem de Bela e George, que eu só vou perdoar porque eu aprendi no primeiro culto. Não, estou brincando, misericórdia. Eles dizendo, a gente precisa conversar com a senhora, tem um BO para lhe passar. Meu irmão, pastor que é pastor, quando tem um BO, a gente vai largar tudo que a gente tem, vai parar de fazer para a gente poder ajudar o outro. E eu ia preparar essa mensagem, eu disse, eu ia preparar a mensagem, mas tudo bem. Vou só trocar uma roupa, meu cabelo estava assim, eu tinha acabado de sair do banheiro. E eu desço. E quando a gente chega no portão do prédio, da nossa torre, tá Elton e Jéssica, meu irmão. Eu nunca vi isso. De um casal de noiva sair de sua festa, passar mais tempo para chegar na lua de mel, para ir na casa de duas pessoas que não puderam estar no seu casamento. Isso só pode ser Deus. Eu disse assim, obrigado, Senhor. O Senhor sabe que essa mudança está gerando dor. Está gerando sacrifício, desconforto. Precisamos reiniciar várias coisas, precisamos mudar a rotina. Precisamos abrir mão de várias coisas. E eu glorifico a Deus por tudo, meu irmão e minha irmã, porque a mudança, como eu disse, é necessária. Vai ter um momento que juntar os cactos não é o suficiente, não. A gente vai ter que ir para a rota zero. Vai ter que reiniciar do zero. Começar de novo. Ou a gente não é um vaso na mão do olheiro? Porque um vaso de barro na mão do Senhor, quando Ele quer, Ele quebra. E Ele vai quebrar, não é para juntar os cacos, não. É para fazer um vaso novo. Só que muitas vezes a gente quer a mudança da nossa vida colando pedacinho por pedacinho, porque a gente não quer abrir mão de perder um pedaço dele. E Deus está te dizendo nesta noite, o olheiro sou eu, você é um vaso na minha mão. Eu te quebro todinho, mas estou fazendo um vaso novo. E a gente vai ver alguns pontos. Prometo ser breve, pastor. O primeiro ponto é que a gente precisa reconhecer que precisamos mudar. O primeiro passo é a gente assumir que é necessário a gente mudar de comportamento. Não há como a gente ter resultados diferentes se as nossas ações são sempre as mesmas. Muitas vezes nós não reconhecemos que precisamos de mudanças e acabamos terceirizando a culpa pelos nossos péssimos resultados. Muitas vezes a gente vai se encontrar em um casamento fracassado e a gente vai dizer, a culpa é do pastor Leandro, porque quando eu pedi para vir na minha casa não veio. A culpa é da minha líder do ministério, porque quando eu mandei uma mensagem ela não me respondeu. A culpa é de fulano e tal, porque quando eu procurei não estava sensível. Ei, meu irmão e minha irmã, Cássio falou aqui no primeiro culto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então se eu sigo a Jesus, eu entendo que eu preciso de uma mudança e me dispor a essa mudança. Eu não vou colocar a culpa em ninguém, eu não vou terceirizar a culpa, eu vou me responsabilizar em saber que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Devemos entender que não há culpados, há responsáveis. E nós somos os únicos responsáveis pelas ações que temos em nossa vida. A mudança, ela começa em mim e ela começa em você.
Meu marido, ele falou também no primeiro culto. Já faz 14 anos, meu amado, que somos casados. Que ele disse assim, não fez ainda. Eu ali, fez. Ela é ruim de data. 14 anos, minha filha tem 12, já vai estar beirando os 13. Quando Júlia tinha mais ou menos um ano, antes de 2 anos de idade, o nosso casamento, 2 meninos. Eu com 22, ele com 20. Culturas diferentes, ensinamentos diferentes, costumes diferentes. Dentro de uma casa, 2 imaturos. Então o casamento da gente estava um fiasco. E teve uma ministração que eu escutei uma vez de uma pessoa que eu estava escutando enquanto eu estava fazendo as coisas em casa. Eu não lembro do que tinha no contexto dessa pregação. Eu só lembro de uma frase que essa mulher falou, foi Helena Tanuri. E ela disse assim, seja a mudança que você deseja no próximo. Meu irmão e minha irmã, sabe quando viram a chave na sua vida? E eu disse assim, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de murmurar, eu vou parar de cobrar, eu vou parar de querer que ele seja como eu quero, mas eu vou começar a mudar primeiro. Isso Júlia tinha menos de 2 anos, para a honra e glória do Senhor. Faz 14 anos que estamos juntos. Eu creio que é o início de uma grande caminhada de amor, de família e com Deus presente. Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque é um testemunho pessoal meu. Para que a atmosfera da minha casa, da minha família, mudasse e precisasse estar firmada na rocha. Eu precisei entender que a mudança tinha que acontecer primeiro em mim e depois nele. Em Marcos, capítulo 8, versículo 34. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Você entendeu? Negue-se a si mesmo. Só que tem momentos na nossa vida, se não na maioria deles, que nós somos egoístas demais. Porque a gente não quer negar a nossa carne. A gente não quer negar a nossa vontade, o nosso querer. Abrir mão do que nós queremos para alinhar na vontade do Senhor na minha e na tua vida. Só que o ponto inicial é a gente entender que a mudança, ela começa em nós. E o convite de Jesus nos ensina que a renúncia faz parte do processo. Que precisamos sim tomar decisões difíceis e nos posicionar. Assumindo que o seu conselho e direcionamento são as melhores escolhas da nossa vida. Para mudar, devemos aprender a enfrentar os problemas. Não adianta, meu irmão e minha irmã, nós fugirmos. Porque onde nós formos, se a gente não resolver, se a gente não se posicionar, o problema ele vai junto. Cássio falou sobre Naamã, foi isso? Que o problema não era de Naamã. Só que muitas vezes a gente pega um problema que não é nosso. A gente cria ele como de estimação. E para onde a gente vai, a gente leva ele. E o problema não será o lugar. E não é o lugar. Sou eu e você. E quando Deus ele não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Quando Deus não muda o que está ao nosso redor, é porque precisa mudar o nosso interior. Para Deus, Ele mudar a atmosfera da minha família, da minha casa, a vida do meu marido, Ele precisou me mudar primeiro. A decisão, ela não foi apenas minha, porque a transformação veio do Senhor. Mas eu precisei me posicionar nele e dizer, Senhor, eu abro mão. Senhor, sim, eu desejo mudar, eu quero mudança. Tem muita gente que olha para cá e diz assim, é Pedro, que é esquentado, né? Não é verdade, meu filho? Mas se você conhecesse esse que você diz que é Pedro, hoje eu não sei nem o que ele seria. Há 12 anos atrás, está Marília ali, que conhece há muito tempo também, né? Não, Marília? Eu acho que não tinha nem nome para falar. Porque o Caba, graças a Deus que Deus transformou, viu? Mas eu preciso dizer, o bicho era ignorante. Sabe aquele de não levar recado para casa? Pronto, ele não levava recado nem para casa, nem em casa. Pense num vasinho
que Jesus quebrou mesmo, quebrou. Pronto. E houve a transformação para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, quando muita gente às vezes vê ele assim, meio espivitado, e diz assim, vai Pedro, aí na minha cabeça eu digo, meu Deus, não sabe de nada, inocente. Meu Deus do céu, oh Deus, foi muita oração, foi muita mudança de mim mesma, para essa pessoa chegar nesse ponto. Foi muito trabalhado, Senhor Jesus, mas glória a Deus, continuando. Então, meu irmão e minha irmã, quando Deus ele não muda a circunstância imediatamente, é porque Ele quer mudar a mim e a você primeiro. E segundo ponto, persista em mudar. O que não te desafia, não te faz mudar. Às vezes é difícil, é cansativo, é doloroso, como eu falei, estamos num processo cansativo e doloroso. Nós sabemos que uma mudança, ela não ocorre do dia para a noite. Trata-se de um processo longo, por isso requer persistência. Muitas vezes, por você caminhar em direção a uma mudança, a uma vida melhor em Deus e com Deus, muitos obstáculos irão surgir, meu irmão e minha irmã. Só que muitas vezes, quando os obstáculos surgem, a gente desiste de mudar. A gente pega aquele velho homem que ficou lá para trás e a gente quer trazer de volta. Quer pegar aquilo que ficou no mar do esquecimento, vai mergulhar, botar uma roupa de mergulho, o oxigênio e quer trazer de volta. Só que a mudança, ela não é imediata, ela é um processo. Então, vai sim, chegar um dia que você vai querer explodir, você vai morder a língua. Ah, Senhor, eu queria falar isso, mas eu não vou não, que eu estou mudando. É você ter o autocontrole, é você persistir sim, não desistir. Não deixe que o medo e a insegurança façam você desistir, por Deus estará com você. E Ele mesmo declarou o seguinte em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E eu preciso te dizer, meu irmão e minha irmã, se Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, é porque a decisão de mudar, ela precisa ser hoje. Não sai deste lugar em nome de Jesus sem decidir mudar alguma coisa na tua vida. Sem alinhar alguma coisa na tua vida. Em Hebreus capítulo 3, vai nos dizer que se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Muitas vezes nós temos a tendência de nos auto-sabotarmos. Muitas vezes a gente adia constantemente as decisões importantes da nossa vida. Muitas vezes a gente está com problema no casamento e no lugar de a gente sentar, conversar com o nosso cônjuge, vamos lá, o que é que a gente precisa alinhar aqui? O que me incomoda é isso, você está disposto a mudar? Aí ele vai falar também a parte dele. Só que muitas vezes a gente vai adiando essa conversa, adiando e adiando. Aí chega alguém com problema no casamento e a gente quer dar conselho. Seguindo a palavra. Eu não estou dizendo que conselho pela palavra seja errado não, meu amado, minha amada. Mas antes de você falar a palavra para alguém, aprenda a viver ela primeiro. Porque quando a gente vive, a gente tem propriedade e convicção do que a gente está falando. Então se dispõe a ouvir, a ler, a aprender, a ser transformado primeiro. Eu também não estou dizendo que você não tem que se preocupar com outras pessoas. Mas não adianta eu querer abraçar o mundo quando eu não estou conseguindo ter domínio de mim mesma. Deus nos convida à mudança hoje. E hoje devemos ouvir a sua voz e direção. Não é amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa. Foi falado por Cássio, eu vou repetir. Se todas as pessoas que vêm à igreja, que vêm ao culto, estivessem dando ouvidos ao que Deus tem trazido como palavra aqui, neste altar, já teriam mudado de vida e posicionamento há muito tempo. Só que sabe qual é o problema?
vir para a igreja é uma bênção, glória a Deus. Se encher de Jesus é uma bênção, glória a Deus. Mas Deus, Ele não quer só isso de mim e de você. Muitas vezes a gente vem para a igreja como se a gente estivesse indo para um clube social. A gente fica lá fora, a gente conversa, a gente brinca. A gente está sentado aí, muitas vezes a gente dorme. Muitas vezes a gente está olhando para o relógio, preocupado qual é a hora que vai terminar o culto. E não está assimilando uma palavra que está sendo dita aqui. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que todas as pessoas que sobem aqui nesse altar, é com temor, tremor e na fraqueza. Que todas as pessoas que sobem aqui nesse altar, é temendo essa palavra. E eu tenho certeza que todas que sobem para falar algo para você, é porque elas vivem primeiro. Só que muitas vezes tem alguém que está com problema em alguma área na vida, que foi falado uma palavra aqui na igreja, às vezes no mesmo dia. Aí a gente pergunta, e aí? Qual foi a palavra de hoje? Eu não sei não. Como é que vai haver transformação e mudança? Não sou eu, como eu disse, não sou eu que vou convencer você a nada não. A própria Bíblia diz que não é por força nem por violência, é o Espírito Santo quem convence. Só que eu preciso estar com a porta do meu coração aberta, para que Ele possa fazer a obra. E muitas vezes a gente vai atrás sim. O pastor Leandro, a pastora Cléo, é um homem e uma mulher de Deus. Só que muitas vezes a gente vai atrás do pastor Leandro, da pastora Cléo, para solucionar um problema que ele tinha falado aqui em púlpito. Se você tivesse dado ouvido, você ia se posicionar a fazer essa mudança. E quando ia procurar ele, seria para testemunhar do que Deus fez. Só que a gente terceiriza as coisas. No lugar de eu me sacrificar, eu querer mudar, eu querer orar, eu querer um relacionamento com Deus, é muito fácil eu dizer, eu vou procurar pastor tal. Ele vai solucionar meu B.O. Não, meu irmão e minha irmã, nós somos canais que estamos dispostos, tubulações, para que o Senhor possa fluir através de nós. A gente está aqui para te orientar em nada diferente da palavra. Só que 99,9% dos gabinetes seriam diminuídos se você decidisse ter uma transformação e uma mudança na sua vida. Me perdoe, mas essa é a verdade. Se você entender que você precisa do Senhor, que sua casa precisa do Senhor, sua família precisa do Senhor, a mudança ela vai acontecer automaticamente, não precisa ninguém chegar para falar nada não. Só que a gente quer pegar a nossa carga e jogar nas costas do outro, para que eles solucionem os nossos problemas. Terceiro ponto. Entenda o papel de Deus no processo. Marcos 7, 20 e 21. O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. As atitudes que geram mudanças verdadeiras devem provir do coração. Só que eu preciso te dizer uma coisa, que só Deus é capaz de quebrantar o nosso coração. Você entendeu isso? As atitudes que geram mudança na nossa vida devem vir do nosso coração, mas o único capaz de transformar o meu e o teu coração é o Senhor Jesus. E quando entendemos isso, todas as nossas ações passam a refletir o nosso interior. É fundamental para que tenhamos uma mudança genuína, nos aproximarmos de Deus. Ontem eu falei algo para a Jéssica e Elton, que ela estava chorando muito e ela disse assim, pastora, o que a gente mais pedia ao Senhor, estava com medo, é que a presença do Senhor pudesse ser palpável, pudesse ser manifesta no meu casamento. Eu estava com medo disso não acontecer. E eu disse assim para ela, por que não aconteceria? Deus, Ele conhece o íntimo do seu coração. E quando a presença de Deus ela é manifesta para que outras pessoas possam sentir e ver, é porque é de dentro para fora. Quando está externo, é porque a transformação já foi feita interna. Quando expõe de uma forma tão palpável, é porque a busca, quando ninguém viu, estava sendo feita. Não perca mais tempo, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos praticarmos diariamente os ensinamentos deixados por Jesus. A mudança, ela gera um incômodo. Mateus 4, 22. E chamou
chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai. Seguiram-no. Para seguir o chamado e o propósito de Deus, precisamos lidar com muitos incômodos. No caso desses apóstolos, para viver a mudança proposta por Jesus e se tornar discípulos de Jesus, eles tiveram de abrir mão de suas vidas, de muitos relacionamentos importantes, como teve que deixar seu pai, para poder se posicionar a ser discípulo do Senhor Jesus. E eu e você precisamos lidar com isso, para a gente fazer e seguir a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Sim, a gente vai precisar abrir mão de muitas coisas. Vai precisar deixar algumas coisas para trás. Em quarto lugar e último lugar, a mudança, ela exige fé. Em primeiro lugar, a gente precisa entender e crer na presença de Deus. Crer que Deus, ele está perto. E onde nós achamos que nada dá certo, pode ser o lugar escolhido de Deus para que hajam transformações e mudanças na vida de outras pessoas. Hebreus 11:11. Pela fé, Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara, ela havia recebido junto a Abraão a promessa de que seriam pais de nações. Mas Sara, ela era estéril desde jovem. E como é que ela seria mãe sendo estéril e sendo idosa? Como as coisas poderiam mudar num contexto tão desfavorável naquela época para aquela mulher? Sim, a mudança, ela exige posicionamento, mas ela também exige fé. E justamente a mudança aconteceu na vida de Sara e Abraão por meio da fé. A mudança que você precisa, ela também exige fé. Por mais capazes que a gente acha que sejamos, há muitas coisas que fogem do meu e do teu controle. Precisamos ser capazes de crer no poder de Deus e aguardar que Ele faça a obra. Só que muitas vezes a gente até tenta mudar, a gente até se esforça, só que a gente pega e começa a profetizar não, começa a falar palavras de destruição. A gente está se esforçando para que o nosso casamento possa ser restaurado, mas você tá, meu esposo não muda não. Tá aí, ó, não presta não. Tá vendo? Deus não faz não. Aí, ó. Meu filho não vai se entregar a Jesus mais não. Meu irmão e minha irmã, você começa a mudança em você primeiro. E exercendo a fé, você crê que a mudança no outro também vai acontecer. Você não está vendo nos olhos carnais, não. Começa a ver no espiritual. Vai acontecer. Deus é Deus. Deus é o que pode fazer o impossível. Não sou eu nem você. Quem mudou meu esposo foi Deus e Ele mesmo. Não foi eu, não. Eu me mudei. Eu tive que ter a atitude de mudar a mim mesma. Mas a Ele foi as atitudes dele, o compromisso dele com Deus e Deus com Ele. E eu preciso dizer nessa noite: faça da sua vida um altar para Deus. Transforme seus problemas em um altar para Deus. Chega, meu irmão e minha irmã, de reclamar. Chega de murmurar, de fugir. Adore a Deus. Aconteça o que acontecer. Seja em qualquer circunstância. Faça o que é possível ao seu alcance. Se comprometa assim, se posicione a ter uma transformação genuína. Faça uma oração verdadeira, peça para que Deus possa mudar aonde só Ele pode. Mas em nome de Jesus, creia que isso é possível. Não existe um ser humano sequer que Deus não possa transformar. Pode ficar de pé enquanto você está de pé, eu vou compartilhar essa história com você. Lá na nossa loja, todo dia passa um senhor. Alguns momentos ele fala coisas muito, como é que eu posso dizer? Com muita convicção, muita seriedade. Em outros momentos ele é meio que fora de si. Todos os dias, todas as vezes que ele passa na frente da loja, ele entra, não é verdade? Ele entra. Ele diz que tem uma casa. A gente acredita muito que ele é morador de rua, pelo estado que ele se encontra. Ele entra, ele senta. Eu ofereço um café,
E a gente começa a conversar sobre a vida. Em uma dessas conversas, ele descobriu que meu esposo era pastor. E todas as vezes que ele já chega dizendo assim: e aí, meu pastor? E às vezes ele vai passando na frente, aí ele freia, aí diz assim: meu Deus, que cheiro é esse? Isso só pode ser Jesus. E entra e senta, e todas as vezes ele é bem recebido na minha loja. E deixa eu te dizer uma coisa para você não estranhar. Ele já foi convidado por nós a vir aqui na igreja. Possa ser que um dia ele passe por essas portas. E eu creio que o Deus que transformou a minha vida, transformou a minha casa, a vida do meu marido, é o mesmo Deus que transforma a vida dele. É o mesmo Deus que vai fazer a boa obra na vida dele, na vida dessa pessoa. Eu estou citando uma pessoa que Deus colocou em nossas vidas. Tem momentos que ele está em nosso trabalho, que os clientes chegam e eu percebo que os clientes não gostam muito. Eu não vou dizer o porquê, mas vocês imaginam, não vou expor. Os clientes não gostam muito porque tem algo desagradável. Só que eu relevo, porque da mesma forma que eu trato bem uma pessoa que vai me pagar, vai comprar um produto meu, que está bem vestida, bem cheirosa, bem limpa, eu trato bem qualquer outra pessoa que entrar na minha loja, na minha casa, aqui na igreja. Então, sempre é falado a palavra do Senhor. E ele disse que vinha fazer uma visita aqui na igreja. E para concluir, meu irmão e minha irmã, se você não entendeu nada dessa ministração, eu quero só terminar te mostrando isso aqui. Lembram que eu disse que era 2 folhas lisas, limpas, sem amação? Foi? Mesmo que eu tente consertar essa folha que eu amassei, ela não vai voltar a ser a mesma. A não ser que eu me disponha e entenda que eu não preciso ser a mesma, mas eu preciso ser um vaso novo na mão do Senhor, para Ele me fazer de novo conforme Ele quer. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é isso que eu creio que Deus está fazendo na tua vida hoje. Ele não te trouxe aqui para te dizer, Ele não quer que você faça remendos, Ele não quer que você cole pedaços ou cacos. Ele quer te transformar e te fazer limpo, novo de novo. Deixa, confia, tenha fé, se dispõe, se posiciona, que o